Continuando a nossa explicação, na página 162, a gente traz um trecho lá em cima que tem: em uma frase com sujeito e predicado, o verbo deve concordar com o sujeito. Veja alguns exemplos. A peça conta uma história assustadora. Fantasmas assustaram a plateia. O que é concordar, gente? É ficar na mesma linha. Por exemplo, quando eu digo a peça foi só uma, tá no singular. Então, ela conta uma história assustadora. Não é só uma peça, então ela só conta. Se fosse mais de uma, se fossem as peças, seriam as peças contam. É só a ação dele, o verbo, o que o sujeito faz, ficar na mesma linhagem, na mesma quantidade. Fantasmas assustaram a plateia. Se fosse só um, seria fantasma assusta ou assustou a plateia. No caso aí é passado. Então, como é mais de um, são fantasmas assustaram a plateia. É só essa a ideia. Questão 5. Leia os trechos a seguir. A. A peça conta. B. Fantasmas assustaram. Nos trechos A e B, tem sentido completo? Quando eu digo a peça conta. Fantasmas assustaram. Dá para entender o que eles quiseram dizer? Tem contexto? Sim ou não? 6. Agora releia estas frases. Vocês viram que eu pintei aqui de vermelho na 6 porque está marcado já a resposta, né? Eu vou ler pelo meu livro. A. A peça conta uma história assustadora. B. Fantasmas assustaram a plateia. Compare os trechos da atividade 5, que são aqueles que a gente leu lá em cima na 5, com a frase da atividade 6, já essa do quadrinho da 6, que está riscado aqui. Circula a informação que foi acrescentada de cada frase. O que foi que mudou do trecho da frase 5 para 6? Vocês vão circular. Página 163. Questão 7. Substitua cada imagem por um substantivo ou um verbo para formar o sujeito ou predicado. Depois responda as questões. A. O, vocês estão vendo aqui, né? Um fantasma, né? Só um. O fantasma apareceu. Fica o modelo, tá? Eu vou dizer o desenho e você escreve. O fantasma apareceu. Já na B, não tem só mais um fantasma. Tem mais de um, tem 3. Então, como é que vocês vão escrever? Fantasmas sumiram? A forma correta, tá? C. O público lotou essa figurinha aqui é um teatro. Certo? Na D, a plateia, a peça. Como é que a gente chama a ação de bater palmas? Na E, as crianças viram. Olha para a figurinha e vê o que é que dá para escrever. Não posso falar tudo exatamente, né? Tem que instigar a mente de vocês. Letra A, circule o sujeito em cada frase que você escreveu. Então, na frase que vocês escreveram, vocês vão saber agora separar, circular somente o sujeito. Lembrando que o sujeito é a pessoa que pratica a ação. B, copie os verbos que não têm complemento. O que é isso? É quando eu digo uma frase, por exemplo, a aula começou. Pronto. Quem é o sujeito? A aula. O que foi que aconteceu com ela? A ação começou. Precisa de complemento? Preciso dizer, por exemplo, se eu quiser dizer a aula começou às 7 horas, então às 7 horas é o complemento. Mas não é necessário. Quando ele não tem nada para completar, ele é um verbo sem complemento. Se precisar de complemento, você sublinha o que estiver passando. C. Nas frases em que o verbo tem complemento, sublinha o objeto direto. Objeto direto a gente já viu, eu até falei no começo. É exatamente o que vem passando. Por exemplo, na letra E. As crianças viram. Viram o quê? Fantasmas e monstros. O que é que vem depois da ação de ver? Então, o que elas viram é o objeto direto.